Olá, alunos. Hoje, nossa aula de filosofia, e dentro do nosso tema geral, que é mito e filosofia, hoje nós iremos estudar ciência e senso comum. Certo? Ciência e o senso comum. Nós iremos fazer um comentário sobre o que é a ciência e o que realmente é o senso comum. Vejamos, de acordo com o Varghese, né, 1968, o senso comum é um conhecimento prático, utilitário, sem ou quase sem nenhuma teoria, né? Integrante do da chamada cultura popular. O conhecimento oriundo do senso aparece como a força de resistência às camadas mais baixas, né? Ou que não tem acesso aos meios de tecnologia. Então, segundo esse autor, certo? Ele descreve o senso comum dessa forma. Certo? O senso comum ele está mais presente, realmente, né? Nós podemos perceber que o senso comum ele está mais presente nas camadas mais pobres da sociedade, né? Nas camadas mais baixas da sociedade. E que também essa camada ela não tem muito acesso às tecnologias. Outros, devido a algumas dificuldades, não têm oportunidade de estudar e assim ficam ali no senso comum. Que na realidade o senso comum, como vocês mesmos já estudaram, já pesquisaram, certo? O senso comum é um conhecimento passado de geração a geração e que também ele não passa, certo, por testes, ele não passa por análise, né? É um conhecimento passado de geração a geração. Então, nesse sentido, podemos então questionar, fazendo análise do quanto, né, o conhecimento científico alcança seu objetivo, chegando ao mais interessados, que são as pessoas comuns, os cidadãos. Certo? Então, nesse caso, o, certo? O senso comum ele está mais relacionado a essa camada, como já foi explanado. E outro, e nessa mesma camada, a camada mais baixa da sociedade, eles encontram força, né? E aqui nessa imagem nós podemos analisar uma certa diferença, né? Aí tem dois desenhos, né? Como se fosse duas cabeças. E essa que tem as linhas embaralhadas, certo? Representa, na realidade, o senso comum. Enquanto essa aqui está organizada, está bem estruturada, certo? A ciência. O que é que podemos dizer com isso? Que a ciência ela veio para organizar, né? Assim como a filosofia surgiu no princípio, né, como uma ferramenta do mito e passou assim a procurar provas, né, sobre os mitos, também a ciência veio para procurar provar e mostrar se aquele conhecimento adquirido de geração a geração, se ele era um conhecimento válido, um conhecimento que poderia ser provado. Vejamos aqui, ó. Para Antônio Gramsci, não existe não existe um único senso comum.
pois ele é um produto, né, e é um devir histórico. Certo? Ele acredita dessa forma, né, que não existe um único senso comum. O senso comum, certo, e também a religião não pode constituir uma ordem intelectual, porque não podem reduzir-se à unidade e à coerência, nem mesmo na consciência individual. Para esse escritor, existe assim, sempre vai haver ali uma dualidade, certo? E mais, o senso comum, certo? Ainda ele implicitamente emprega o princípio da casualidade. Ou seja, o senso comum está mais voltado para o conhecimento empírico, certo? É um conhecimento que, dependendo, né, do momento, ele é válido. Dependendo da situação, o senso comum ele se torna um conhecimento válido. Porém, diferente da ciência, que vai pela lógica e pela razão, o senso comum está mais voltado para a questão do disse-me disse, né? Que não pode ser provado. Vejamos aqui, ó. Com o nascimento da filosofia, os gregos foram, aos poucos, rompendo com o mito e a religião. Da mesma maneira, o pensamento científico pretende romper com o senso comum. Assim, enquanto a primeira ruptura é imprescindível para construir, ou melhor, constituir a ciência, a segunda deve transformar o senso comum em um conhecimento que chega a todas as camadas, depurado de seus preconceitos e prejuízos. Então a ciência, como eu falei, né, que a ciência ela procura provar ou procura estudar aquele conhecimento que é passado de geração a geração, que é o senso comum. Depois do senso comum sendo provado, passando ali aquele conhecimento que faz parte do senso comum, e depois de ele passar por todo o crivo, né, vamos dizer, as etapas do conhecimento científico, como razão e evidência, ele já não é mais um conhecimento do senso comum, e sim um conhecimento científico. Por isso, no nosso texto fala, depurado de seus preconceitos e prejuízos. Aí nós, prejuízos, certo? Então, no caso aí nós temos um exemplo, né? Ó, o senso comum diz, eu acho. Eu acho que é desse jeito. A ciência diz, eu sei. Certo? Só que nós devemos sempre levarmos em consideração que ainda que a ciência, um conhecimento, ele é comprovado, certo? Ele é, depois dele testado e comprovado, ele passa a ser uma lei dentro da ciência. Enquanto isso, ele é uma teoria, né? A ciência tem essa questão. Por isso existe a lei de Newton e outras leis científicas. Então, no senso comum, está mais pela questão da incerteza. Mas a ciência não, a ciência é aquilo porque já foi testado e a ciência consegue dizer que realmente é aquele ponto. E pronto, né? Mas pode ser depois que surja, né, um novo conhecimento, um novo conceito para aquilo que se antes defendia de outra forma. Certo? Então, isso também é científico. A ciência, ela não é vamos dizer, um conhecimento 100% exato, certo? Ela evolui. A ciência, ela evolui. Então, aqui nós temos a nossa atividade, certo? Que vocês vão fazer uma atividade básica. Nós estudamos bastante sobre a questão da caverna, né?
que na realidade seria um senso comum àquelas pessoas que estavam ali na caverna. E hoje vocês vão fazer isso aqui, ó, essa atividade nossa, só essa mesmo. Ó. Estabeleça relações entre a alegoria da caverna e a realidade social e política do Brasil atual, certo? Então vocês vão fazer hoje, né? Fazer uma relação, por exemplo, na questão da caverna, né? O povo estava ali só vendo o que era refletido na parede. E hoje, será que nós estamos alienados? Será que nós temos, né, a nossa liberdade para pensar o que queremos? Ou estamos alienados? Estamos seguindo, né, independentemente de ideologia ou não, estamos seguindo aquilo que a sociedade nos oferece. Viu? Então, bons estudos e qualquer dúvida nós estamos à disposição.